O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrarei no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos em Eucaristia para rezar essa palavra que ela tem que provocar uma edificação na nossa existência. Veja que interessante o fato aqui apresentado. Se tu tiveres algo com teu irmão, deixa tua oferta ao altar, vai primeiro reconciliar-te e depois volta para que a tua oferta seja verdadeira. É interessante a gente rezar isso porque aparentemente de primeiro momento parece que choca a nossa existência. Fala assim, olha, como é que é a oferta? Aqui o Senhor ele está nos ajudando a viver uma dimensão de justiça, porque aqui não é uma questão pessoal, né? Mas é também uma questão de comunhão, de comunidade, né? Se nós não damos testemunho daquilo que nós estamos vivendo, praticamente a nossa oferta é vã, né? E ele fala qual é a oferta. A oferta não é algo material aqui que a gente coloca sobre o altar, mas é a nossa vida. Então o primeiro sentido da vida é reconhecer a nossa existência, se colocar diante de Deus, implorar a sua misericórdia e retomar o bom caminho. Esse é o sentido da oferta, né? De reconciliar. Porque é muito fácil eu reconciliar-me com alguém. Eu posso chegar até a pessoa e falar, olha, né, perdão, né? E a gente vive o perdão e que misericórdia, a graça de Deus alcançou. Mas o primeiro sinal de reconciliação não é com relação ao outro, mas é consigo mesmo, com as nossas próprias realidades. Às vezes a gente, é interessante porque às vezes a gente olha para a nossa ação e se julgamos sempre os corretos, o justo, podemos até saber que estamos errados, mas um pecado do orgulho nos impede de poder se colocar diante do outro e implorar a misericórdia. Jesus aqui está convidando a comunidade a uma existência de misericórdia. Então aqui quase que para dizer assim, o Senhor está nos convidando amanhã, Sagrado Coração de Jesus, não é verdade? Que maravilha poder rezar essa solenidade, o Sagrado Coração. Mas é o dia da santificação do sacerdote, né, dos padres, de modo bem particular, os diáconos, o dia da santificação do clero. Mas uma ação importante é essa, o que o Senhor nos convida a viver hoje.
Ele nos convida a abrir o nosso coração para que Ele possa entrar, porque Ele também abre o seu coração para que a gente possa entrar em seu coração. É uma abertura de portas aqui tão forte, né? É o meu abrir o meu coração ao Senhor e recebê-lo com o seu coração aberto sobre o meu. Esse é o sentido do perdão. Aonde não há reservas, aonde não há dimensão de esferas que nos impede de poder dizer, não amo. Porque o amor de Deus prevalece sobre todas as outras realidades, sobre todas as outras coisas. Quando nós não conseguimos perdoar verdadeiramente, ou quando nós colocamos obstáculos ou limitações ao perdão, é sinal que a gente não está com o coração totalmente aberto, né? Nós estamos com uma parte desse coração aberto, mas não todo, né? É tão difícil isso, né? Às vezes a gente acha difícil, por quê? Porque nós não queremos ceder. A gente não quer ceder. Essa é a verdade. É interessante isso. Às vezes a gente pode até falar, perdoo, né? Mas o não ceder prevalece. Então não há uma comunhão. E o coração de Jesus mostra verdadeiramente esse ceder. Sendo Deus e não tendo culpa, se faz pecado por nós e se abre ao coração para que possamos entrar na casa do amor. Esse é o caminho que Deus nos dá a celebrar hoje. Como aos nossos ouvidos e aos nossos olhos se torna difícil, mas como é prazeroso quando a gente consegue viver a experiência desse amor de comunhão, esse amor de Jesus Cristo. Aqui ele está falando para uma comunidade, dizendo, olha, de que adianta vocês dizerem, né, aqui ele está falando aos escribas, aos fariseus, de que adianta a gente estar ali, né, dentro de uma comunidade de sermões ali que o Senhor está colocando, de que adianta a gente seguir a lei, dizer que acredita em Deus, mas não colocar em prática aquilo que Deus verdadeiramente quer. Aqui ele está falando para a comunidade, por quê? Porque aquela comunidade diz amar a Deus, mas vendo Deus o recrimina, vendo Deus o coloca de lado, vendo Deus o condena. Era o que eles estavam fazendo com Jesus. Por isso que ele falava da oferta, dessa doação total. Se olharmos o texto de São Paulo vai colocar tudo isso em prática. Veja, ele escreveu a segunda carta aos Coríntios de uma forma muito grandiosa, né? Ele vai usar o Gênesis, a criação, para falar desse amor de Deus por nós, dizendo, olha, quando os mestres da lei rezam, pegam a palavra, leem a palavra, é como se colocar um véu sobre eles. O véu, de primeiro momento, mostra ali um sinal de não se deixar ver a face de Deus. Então tinha uma expressão comum no antigo Israel, que é o véu do templo. Então aquilo que ofusca o mistério, né? Isso é quando eles pegavam e liam. Então, colocar o véu é colocar o talit. Então, São Paulo está falando isso porque é a expressão do talit, ou talit, que é um véu que se coloca para poder proclamar a palavra, né? E ali ele vai dizer uma ação bonita, vai dizer assim, olha, quando Deus entra com seu amor misericordioso, é tirado o véu. Quer dizer, tirar o véu significa tirar também essa realidade que obscurece a luminosidade do amor de Deus por nós. Aí vem o questionamento para a gente poder viver essa oferta pura e verdadeira, poder dizer assim, Senhor, verdadeiramente posso trazer a minha oferta ao altar. É tirar o véu. O que te impede? O que te ofusca, né, nesta realidade de receber a luz que é Cristo, que te dá vida, que te acalma? É interessante isso, porque numa escuridão, mínima luz que exista, nos traz calma. Agora imagina, na dimensão da escuridão, que às vezes abarca a nossa vida, o medo, a tristeza, a desolação, as coisas tristes que a vida nos propõe, né? As realidades que talvez as pessoas nos impõem, são tristezas, dores, sofrimentos, né, que nos distanciam do amor de Deus, porque vai nos desgostando. As doenças, né, as pandemias. Tira o véu, quer dizer, tira essa realidade, deixa que a luz de Deus entre.
se permita ser amado. Essa é a ação importante. Às vezes, a gente fala tanto do amor, mas não se permite ser amado. Porque quer só amar, quer só estar no domínio da ação, né? Quer só estar na atividade da ação. Se permita ser acolhido, se permita ser amado, se permita ser curado, iluminado. É o convite que São Paulo faz. Por isso que na ação finalzinha do texto, ali daquela primeira parte da carta, ele vai dizer, né, o mesmo Deus que disse, do seio das trevas brilha a luz, e fez brilhar a luz aonde? Não na mente, mas no coração. Né? Para que todos pudessem entender e enxergar o rosto de Cristo. E continuando essa carta, a gente vai ver que ele vai dizer, carregamos esse grande tesouro, que é Jesus Cristo, que pelo batismo recebemos, em pequenos potes de argila, vasos de barro. A nossa realidade é um vaso de barro, mas trazemos dentro da gente uma essência que é fortíssima, o Cristo. Na nossa fragilidade, Deus se faz presente, e uma vez presente em nós, Ele ilumina, Ele dá a segurança e dá vida. Trazemos esse tesouro em pequenos vasos de argila, frágeis, porém sagrados aos olhos de nosso Deus. Que a gente possa hoje sentir esse carinho que Deus tem por nós, essa certeza que Deus tem pela nossa existência. Talvez a gente até fale, Senhor, eu sou esse vaso trincado, mas é esse vaso que Deus quer, é esse vaso que Deus está amando, é esse vaso que Deus quer fazer a sua obra de misericórdia. Uma vez me perguntaram, quando eu pregava um retiro, mas e se o vaso quebrar? O que o Senhor faz? Né? Se o vaso estiver todo trincado, rachado pelo pecado, o que o Senhor faz? Aí eu lembrei, assim, falou que não é uma feliz coincidência, mas uma feliz providência. Lembrei da arte milenar japonesa. O que os japoneses, né, os milenares faziam quando quebravam um vaso de porcelana ou um prato de porcelana? Eles não jogavam fora, mas uniam os cacos, acolhiam os cacos e uniam os cacos com ouro, né? Colava com ouro. Até hoje é uma arte milenar, cola com ouro. E aquilo que aparentemente estava destruído se transforma numa bela obra de arte, aonde o ouro e a peça quebrada se fundem num único mistério, remontando o vaso. Não é como antes, mas é uma obra nova. Esse ouro, a gente pode dizer, se a gente é um vaso, e se esse vaso está destruído pelo pecado, quebrado, em cacos, talvez alguém fale, ajunta e joga fora, não presta mais. Olha o que Deus faz com a gente se a gente se abrir a essa luz da misericórdia. Carregamos grandes tesouros em vasos de argila. O Senhor nos recolhe, o Senhor nos acolhe, nos ama, nos une pelo Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, e nos faz uma obra nova. Né? Deus restaura. Né? O homem, às vezes, pode jogar fora, descartar, porque o mundo é descartável nesse sentido. Deus não. Deus faz uma obra nova quando a gente está aberto à misericórdia e ao amor. Que a gente possa dizer, Senhor, verdadeiramente, que vaso sou eu? Pensa você na igreja, pensa você em casa, que vaso sou eu? Como é que esse vaso está? Será que está precisando desse ouro, que é o Espírito Santo? Né? Ou às vezes é um vaso vazio, seco, está precisando de um conteúdo maior? Deixa Deus colocar a sua misericórdia. Como é essa dimensão tão bonita do Sagrado Coração, né? Se abra teu coração para receber a misericórdia de Deus. E Deus, na sua misericórdia, te fará sempre mais feliz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.